Olá a todos, vamos começar aqui uma videoaula completa de edição em Photoshop. Bom, para iniciar vou abrir aqui o Lightroom onde está a foto, e esse é um ensaio que eu já fiz há algum tempo, é um ensaio temático, e as fotos estão aqui no Lightroom onde já foram preparadas, tá? Eu vou escolher entre todas essa foto aqui e vou fazer uma edição. Poderia ser qualquer uma, mas essa aqui está com menos problemas. Se fosse essa, por exemplo, tem algumas luzes aqui entrando, que não seria um problema em arrumar, mas para facilitar, já melhor pegar essa que está com a luz melhor e mais adequada para edição. Bom, vou mostrar para vocês como essa foto ela está originalmente. Então aqui é a captação, aqui depois de editada, né? Aqui no Lightroom, para mim ela tá ótima, as cores, tudo mais para entrar para a segunda fase de edição. Então vou jogar ela agora para o Photoshop com Ctrl E e vou trabalhar diversas camadas até dar a cara que eu desejo para essa foto. Isso pode demorar um pouco, porque é um processo que eu costumo ser bem detalhista. Então ela aberta aqui no Photoshop, a gente começa a edição. Vamos lá. Primeira coisa, depois que ela entra, eu sempre faço duas cópias, onde eu tenho uma de segurança, uma segunda cópia que eu costumo deixar aqui. Eu não mexo na de segurança e deixo essa aqui para caso eu venha precisar dela, né? Então, aqui a cópia que eu vou trabalhar é a segunda cópia. Vamos escrever aqui, segunda cópia, segunda cópia. Essa será a trabalhada. Bom, feito isso, eu uso diversos processos para fazer edição. Uma coisa, primeiro é ter o que eu quero fazer em mente, né? E o que eu quero fazer é melhorar essa foto o máximo possível e dar uma atmosfera de acordo com o tema. Aqui eu vou mexer no cabelo dela bastante, porque apesar de estar assim, não me agrada. Eu acho que falta alguma coisa. Eu acho que falta um tanto de glamour e impacto visual na questão do cabelo e de diversas outras coisas aqui, que só na fotografia não poderia ser feito. Então a gente vai usar aqui o Photoshop para atingir o que eu quero. Então vamos lá. Eu primeiro vou mexer na estrutura aqui e depois vou tratar a pele, vou tratar tudo mais, as cores, de acordo com tudo que eu quero fazer nessa foto. Então aqui eu vou tirar, como eu vou mexer no cabelo, eu vou recortar uma parte do cabelo dela, porque existem várias maneiras de fazer cabelo, inclusive do zero, criando uma camada específica, mas isso fica para uma outra videoaula. Então nesse caso eu vou usar o próprio cabelo dela, eu acho que é o mais simples a se fazer nesse momento. Então eu vou usar o cabelo dela mesmo para criar os efeitos que eu desejo fazer. Então vamos lá. Tira a parte aqui, procuro não recortar nada que não seja só cabelo. Fez dos dois lados. Agora eu vou trabalhar. Vou tirar essa cópia. Veja que essa cópia do lado direito está selecionada aqui. Clico no canto, em qualquer canto da camada selecionada e coloco deformar. Por quê? Eu vou dar mais volume para esse cabelo aqui. Bem mais volume eu quero. Sem
fazendo o máximo possível para que não tenha uma perca muito grande de resolução. Ok, feito aqui. Viu que já foi bem simples, né, para mudar. E agora a gente vai para a outra camada do lado esquerdo. E vou fazer o mesmo processo, deformar. Vou puxar um pouco aqui, trazer um pouquinho para cá. E eu já mudei bastante aqui o cabelo. É isso que eu queria fazer? Não, não é só isso. Eu vou tirar uma cópia dessa parte aqui. Agora clico no canto direito, coloco para virar horizontalmente e vou jogar ela para cá, colocando a camada para cima, em primeiro lugar. Ela vai sobrepor as outras. Opa, desculpa. Sobrepor as outras. Espera aí. Isso. Bom, eu tinha o cabelo do outro lado, onde eu vou trazer ele para cá e vou criar o mesmo processo, deformar, porque assim eu consigo moldar o cabelo dela da maneira que eu desejar. Ainda acho que não tá bom. Vou criar mais uma camada, vou pegar de baixo, trazer para cá, a camada de baixo, e eu vou criar aqui mais uma camadinha de cabelo. E outra, vou criar mais uma, vou mexer na de baixo e trago ela aqui completando o espaço vazio do cabelo. Coloco deformar e jogo um pouquinho aqui. Vou para a camada de cima, coloco deformar e dou o formato que eu desejar em cima da camada. Feito isso, já dá um impacto visual bem diferente do que estava. Porém, está tudo aqui. Falta a gente trabalhar isso daqui para que ele fique de acordo. Então eu vou colocar uma máscara em todas as partes do cabelo que eu fiz do lado esquerdo. E vou trabalhar uma a uma agora. Só para lembrar, essa aqui é a primeira. Pincel, é um fluxo de 14, passo por 15%. Opacidade 100. E vamos trabalhar um pouquinho aqui as partes para o cabelo ficar o mais natural possível. Tirando aqui de cima do ombro dela, jogando para trás. Agora eu venho para a camada de baixo. Eu vou trabalhar aqui um pouco. Certo? Olha só. A gente vai tirando aqui para ficar o mais natural, para não parecer uma camada sobre a outra e ficar um cabelo mais natural. Venho para essa aqui. E vamos trabalhando ela de acordo. Venho para essa. Eu tenho essa parte azul aqui, aí eu preciso descobrir de qual camada ela está vindo. Ela está vindo dessa primeira aqui, então é essa aqui que eu vou tirar. Ok. Veja que já parece mesmo o cabelo dela. Isso foi feito
melhor é que se tenha bastante atenção aos detalhes para que tudo fique mais perfeito. Você vai ver que aqui os fios de cabelo tem uma parte preta entre os fios que estão mais acima. Isso a gente vai fazer uma camagem de mesclagem, né? Eu uso o clarear. Essa camada não é necessária, mas essa aqui com certeza vai ser. Deixa ali. A outra também, clarear. Aí você fala que nossa, mas abriu uns vãos ali. Tudo bem, não tem problema. Agora é a hora de trabalhar melhor as camadas para que elas fiquem corretas. Volto aqui, deformar, e aí eu vou preencher aqui as partes que não estão legais, né? Venho nessa camada aqui, nessa não, na camada de cima assim, e coloco um distorcer só para melhorar um pouquinho o aspecto. Olha só, veja como realmente agora parece o cabelo. Bom, feito tudo isso, o que eu faço? Eu vou compactar todas as camadas de baixo, mas não vou dispensá-las. Por caso algum erro, eu tenho como retornar o trabalho depois. Dou um Ctrl Alt E, ela criou aqui uma camada juntando todos os outros trabalhos. E eu faço um Ctrl J por garantia, essa fica sendo a minha camada de segurança e tem uma cópia para trabalhar. Ctrl Alt X, beleza. Aqui com essa ferramenta de deformar, eu dou um melhoramento aqui, arrastando as partes para onde eu desejo. E esse eu dou um efeito muito bom, isso aqui. Que aí realmente vai ficar parecendo muito mais natural. Tem alguns detalhes que vocês vão perceber que não estão 100%, mas vai ficar daí a pouco quando eu realmente começar a mudar várias outras coisas. Dá mais volume aqui. Porque o cabelo ele impacta bastante na fotografia. Então, deixar ele com um volume bem bacana muda completamente o aspecto da sua fotografia. Uma outra coisa aqui também, os detalhes, vou dar uma crescida neles aqui, né? Já que o cabelo cresceu, eu vou aumentar um pouco esses detalhes. Cuidado quando for usar para não deformar o rosto. Precisa tomar muita atenção nas linhas, porque você às vezes presta atenção em um pedaço só e acaba não vendo que acabou deformando uma outra parte, né? Ó, veja que quanto mudou. Já mudou bastante. Agora ainda tem uma parte que eu não gostei aqui. Eu vou fazer de novo o mesmo processo aqui. Vou pegar uma parte desse cabelo aqui. Ctrl J, eu crio lá uma camada só com essa parte do cabelo. Por quê? Eu quero trabalhar esses detalhezinhos aqui que, na minha opinião, precisa ficar coberto, que é a questão da roupa aqui. Ficar o mais natural possível. Vejam só, o antes e depois, pronto. Ok. Vou continuar Ctrl, Alt, Shift e desculpa, Ctrl, Alt, Shift E
cria uma nova camada aqui. Não se preocupa com o número de camadas, porque isso aqui tudo depois vai ser descartado. Elas ficam ali só por segurança de trabalho. Agora, eu vou mudar alguns aspectos com relação ao corpo. Trazer aqui para Ctrl 0, deixa ela aqui. Veja que algumas coisas aqui eu quero mudar no corpo. Então o que eu faço? Ctrl Shift X. E agora eu vou mudar algumas coisinhas que eu vou trazer a roupa dela mais aqui para cobrir essa parte. Vou levar o ombro um pouco mais para cima, que deixa com uma postura mais interessante. Vou levantar um pouco aqui, sempre com muito cuidado para não danificar outras partes. Trazer um pouco aqui para dar um movimento de tecido. Isso acaba dando uma impressão de movimento. Sempre cuidado para não distorcer coisas que não são para distorcer. Trago um pouco aqui. E é isso. Vou diminuir um pouquinho aqui também. Dar uma estética mais legal. Isso já dá uma... Parece que ela se movimentou. Vejam só. Esse antes e o depois. Na minha opinião já ficou bem mais interessante. Bom, feito isso, eu vou fazer mais uma cópia dessa daqui. A de baixo fica sendo a minha de segurança. E vou tratar outras questões que agora é o rosto. Não vou... Aqui tem uns detalhezinhos, então eu vou tirar as espinhas da pele dela. E é muito simples. Com essa ferramenta aqui eu só circulo a parte, arrasto e está feito. Vou fazer isso só para tirar o mais grosso da pele. Esses defeitos muito fortes e a gente acaba tirando assim para facilitar na segunda parte do processo de tratamento da pele. Existem várias maneiras de tratar a pele. Eu posso fazer pelo Photoshop, mas eu tenho um programa específico para esse tipo de coisa. Então eu prefiro usar ele, me poupa tempo. A gente tira aqui o... Poderia ser feito lá também, mas se dá já para melhorar algumas coisas aqui no Photoshop, já poupa tempo também. A questão de levar para outro programa, porque ele vai trabalhar com mais facilidade. Tirado todas as pequenas espinhazinhas e tudo mais para a pele ficar perfeita. Vejam que a pele ela tem textura, né? Então ela está com bastante textura. Eu não vou perder muito dessa textura não. Eu só quero tirar realmente os maiores defeitos que tem. Vocês vão acompanhar no outro processo como a gente trabalha bastante maquiagem. E outras questões como nitidez, né? Eu gosto muito de nitidez nos olhos e em partes que eu acho sempre que dá um impacto legal na foto, principalmente os olhos. Aqui, por enquanto, meu trabalho é esse. Agora eu crio mais uma camada. Eu sempre crio uma camada e deixo de baixo de segurança para toda mudança que eu faço. Eu vou aqui. Eu tenho esse programa. Eu comprei ele há alguns anos e eu uso ele bastante para esse processo que me simplifica bastante. Eu poderia tratar a pele no Photoshop de várias maneiras, mas aqui eu tenho uma possibilidade maior de fazer algumas alterações muito mais rápido do que se eu fosse usar totalmente no Photoshop.
Então aqui eu vou moldar bem os contornos do rosto dela para trabalhar direitinho, para o programa entender o que é realmente cada parte do rosto e assim trabalhar melhor, com mais nitidez em cada parte. Eu tenho aqui várias coisas, a questão de moldar o rosto. Eu começo aqui na questão de moldar o rosto, eu vou alterar algumas coisinhas, pequenas coisas. Formato do rosto um pouquinho, trago os olhos um pouco. Eu quero que a foto fique do jeito que eu quero. Essa foto não vai para modelo, então ela vai para o meu portfólio. Então, por isso eu mudo da maneira que eu achar melhor. A foto dela eu já entreguei. E essa aqui é uma questão de portfólio mesmo. É o que eu quero passar pela fotografia. Feito isso. Molde do rosto para mim, ok. Suavização de pele. Os olhos eu vou tirar um pouquinho. Imperfeições. Textura eu já jogo bastante. Eu gosto que tenha textura, né? Muito cuidado para não ficar aquela pele que parece uma boneca de porcelana que não tem textura nenhuma. Isso nunca fica muito legal. Ok, textura, ok. Agora a gente vai pra maquiagem, batom, brilho, cor, rímel, outro tipo de aqui, suavizar, dar uma textura bastante. Ok, delineador, sim, bastante. É legal marcar os olhos. Ok, não, só um pouquinho. Um pouquinho também. Vamos ver a pele, não. É isso. Agora vamos aos olhos. Eu gosto de marcar os olhos, trazer bastante aqui a íris, ficar mais aqui na nitidez, dar uma clareada nos olhos, pouca coisa. Limpar um pouquinho. Certo. Aqui tá ok. Boca e nariz. Certo. Certo. Turururu. Ok. Aqui pra mim tá ok. Agora eu retorno lá. Ele vai criar uma nova camada com a pele tratada. E ali ficou a de baixo e agora. Vê que deu mais vida aos olhos, né? A expressão, ao cabelo. E legal. Ficou bonito. Eu vou criar mais uma camada. E vou fazer mais uma tentativa aqui no cabelo que eu acho adequado. Ctrl Shift X. E eu vou mexer um pouquinho nesse cabelo ainda. Eu quero dar um movimento nele. Opa, pera. Aqui. Tá. Dar uma movimentada. Só pra dar uma ondulada, como se fosse. Ah, não ficar muito.
parado. Aqui também. Não, acho que aqui é melhor eu fazer a movimentação contrária. Deu uma ondulada aqui. Eu acho que fica mais natural do que ele reto. Olha só. Antes. Depois. Acho que ficou mais natural. E esse aqui eu já... Bom, feito o corpo, o cabelo e o rosto, agora eu vou pro tratamento de cores e detalhes que faz a atmosfera da foto. Para isso eu uso um outro programa, é um plugin do Photoshop, que é o Nik Collections. E aqui eu vou trabalhar outras coisas. Vou extrair mais detalhes dessa foto. Aqui eu tenho uma linha que mostra como é a foto original e com detalhamento. Então aqui eu vou puxar isso. Vou dar um OK. Ela vai criar uma nova camada com esse ajuste. Obviamente que eu não uso a camada, tudo dessa camada. Eu fiz os ajustes e vou fazer a manipulação agora no Photoshop, trazendo somente o que eu quero, porque ela aplicou os detalhes em uma camada, em tudo. Eu não quero isso. Eu vou colocar uma camada preta para esconder, pincel branco, e vou trazer aqui com opacidade 15, vou trazer para o cabelo, para essas flores, para elas ficarem, olha só, o cabelo fica bem com uma nitidez incrível, né? As flores, a parte de cima do cabelo e outros detalhes, como a joia aqui. Veja que está em 15, mas eu coloco aqui o aerógrafo, porque se eu seguro apertado o botão, ele vai aplicando o efeito, vai aumentando o efeito da máscara. Aqui eu vou trazer mais detalhes para isso aqui, e a gente faz com bastante cuidado. Cada detalhe conta numa fotografia. São os detalhes que fazem toda a diferença. Então, veja só. Criei tudo aqui. Vou puxar um pouquinho aqui nos olhos dela também. E aqui nos cílios. Você olhando assim até parece que eu não estou aplicando nada, né? Mas vão perceber que a diferença ela vai vindo. A gente tem que ser sutil. Olha lá. Detalhes. E aí na roupa também um pouco. Porque assim eu trago mais nitidez aqui. Na mão dela também. As unhas. Traz aqui, olha só. Principalmente nessas partes que tem muitos detalhes que aqui, ó. Isso deixa a foto com vida. Ela fica quase parecendo algo 3D. Você veja que a trama do vestido aqui aparece toda. Então era assim, ficou assim. E agora ainda não tá da maneira que eu quero que fique. A gente vai usar aqui até chegar ao resultado que agrade meus olhos. Então eu vou usar outros plugins aqui do Nik Collections. Vou usar um Dark Contrast. Você vai ver que a foto vai ficar bem feia no início, mas como eu disse, eu não uso
camada por inteiro. Veja só que ela escurece muita coisa, olha só. Por quê? Você fala, alguns detalhes da roupa eu gosto, e eu posso aqui mudar e ir alterando, né? Então tem algumas partes que ficaram interessantes, outras não. Então eu fico de olho somente naquilo que eu quero realmente alterar. Já tenho em mente o que eu vou fazer. Jogo essa configuração, ela vai criar uma nova camada. E nessa nova camada eu vou colocar de novo uma máscara e vou trazer só o que eu quero para a fotografia. Coloco máscara preta. Ou nesse caso, pode ser a branca mesmo. Nesse caso eu vou retirar. E não, porque aqui eu quero que essa parte atrás dela fique escura mesmo. O que é que não vai poder ficar escuro? Obviamente a pele. Cabelo. Mais algumas partes. Você veja que eu vou passando as flores eu quero que mantenha o efeito. A joia também. Um pouquinho nos olhos também. E é importante às vezes deixar um pouquinho na parte mais de fora do cabelo para se integrar a parte de trás, né? Porque senão fica estranho. Vou tirar aqui da mão, do pescoço. Só. Olha como já mudou. Vou baixar um pouquinho a opacidade, vou colocar em 8 e vou tirar de alguns lugares, né? Isso vai do olho de cada um para conseguir o efeito desejado. Então agora tem que usar muito o bom senso, né? Aí já é uma questão de cada um como fazer. Tira aqui da mão, a pele eu não quero suja daquele jeito. E ela era assim, ficou assim. Ficou mais pesada, mas eu acho que com o tema aqui ela fica bem de acordo. Essa camada, ok, vou aplicar mais. Vamos continuar aqui com o processo, tá? O que eu vou fazer agora é criar uma atmosfera melhor para essa foto. Vejam só que aqui eu vou colocar a camada, mas não vou usar isso tudo, tá? É só para algumas pequenas partes que vai ser usada. Coloco uma máscara e agora eu vou retirar o efeito, porque eu quero exatamente que ela crie uma atmosfera. Acho que aqui pode ficar mais escuro. E aqui, clareia. Tira um pouco aqui para não ficar tão assim.
Gostei. Perfeito. Vou pôr mais uma. Vai aplicar mais um efeito que eu gosto bastante. Que não é este efeito, claro. Sim, este efeito. Bom, ela era assim, ficou assim. Mas é obviamente, de novo, a gente vai fazer o mesmo processo. Vou tirar o efeito das partes onde não me interessa. E onde não me interessa é o rosto, essa frente do cabelo, mais próxima ao rosto. Aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui para tirar melhor do rosto. Um pouquinho aqui da mão. Deixa essas partes com maior definição aparecerem bem. E acho que é isso aí. Agora eu vou juntar todas essas camadas. Lembra que eu deixei lá as camadas de lá embaixo? Eu vou juntar com a minha segunda cópia todo o meu processo, porque eu acho que já está ok. E aqui eu tenho o início, o fim. A foto era assim, agora ela é assim. Para finalizar, eu vou dar só uma... Aqui eu vou dar um pouco mais de definição. Vou criar uma camada de alta frequência, onde eu já tenho aqui no meu processo de Actions do Photoshop, onde eu crio aqui mais definição. Vou colocar uma opacidade. E obviamente que eu vou usar aqui, sei lá, uns 12%. Posso usar um pouquinho mais. Então ela era assim, ficou assim. Tem a textura toda, tem a trama do vestido, tem a pele. E agora, sim, eu junto todas. Então aqui eu tenho a camada original, era assim, ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Obviamente que para quem estiver interessado em aprender mais sobre isso, sobre os outros programas, eu tenho aulas virtuais que eu posso ensinar você a fazer isso adequadamente. Lembrando que eu dou cursos de fotografia e edição. Para quem estiver interessado, entre em contato para aprender essas técnicas todas. Essas são apenas algumas das coisas que eu uso para uma foto. Cada foto, na minha opinião, exige um tratamento diferente e é muito importante saber usar. Assim você vai saber tratar suas fotos da melhor maneira. Veja o antes e agora o depois. Muito obrigado e até a próxima.